Boa noite. Estamos aqui para fazer Boa noite. Estamos hoje aqui para fazer o Evangelho, já que devido à pandemia ainda está impossibilitado o atendimento das pessoas de ser um Evangelho presencial. E a noite de hoje nos reserva o Evangelho que diz sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, né, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, para começarmos a tratar sobre esse assunto, nós temos sempre que lembrar que essas bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha. Várias e várias vezes, repetidamente, é uma das, digamos assim, dos fundamentos do cristianismo. É um dos maiores ensinamentos de Jesus, está nesse Sermão da Montanha, que é um desenvolvimento espiritual, é uma fase que nós vamos nos desenvolvendo etapas por etapas. E a bem-aventurança de hoje, ela diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, e bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Com relação a essa parte da bem-aventurados os mansos, a gente começa a partir e a tentar entender o que significa essa coisa de manso, né? Essa coisa do não carregar o ódio, essa coisa de você ser uma energia positiva, promover essa energia positiva, se tornar essa energia positiva. Então é uma conscientização que nós temos que ter muito, digamos assim, uma parte de amor, uma parte de entendimento com relação ao outro, não nos tornarmos uma pessoa irada, não nos tornarmos uma pessoa vingativa, não nos tornarmos uma pessoa violenta nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Então, através dessa pacificação interior, nós podemos promover isso, né? Nos tornarmos melhor. Quando ele fala assim, herdarão a terra, a gente para entender o seguinte: poxa, por que herdar a terra se eu já estou na terra, né? Herdarão a terra porque a terra é um planeta que também está nesse processo evolutivo, né? Que está passando por essa depuração, está crescendo. Não sei se falhou aí. Você começa a se apegar, desapegar dessas coisas materiais, você começa a ter um entendimento que você faz parte de um todo, que você se desenvolve nesse todo, né? Que você pertence a isso, quer dizer, você é um agente modificador. Então você promove essa coisa da paz. O que é você promover paz? É você contornar crises, é você ajudar as pessoas a se encontrarem. Pacificação não é você viver num mundo onde não existam problemas. A pacificação é você poder encarar esses problemas de uma forma responsável, de uma forma razoável, ou seja, não criar conflitos para que eu solucione isso. Eu tenho que existir o quê? Uma harmonização. Essa harmonização, ela se dá através do meu lado espiritual. É aquilo que eu sou, não aquilo que eu tento representar. Muitas das vezes, nós tentamos representar. Ou seja, eu aparento ser uma coisa fora da minha casa e no meu momento íntimo com os meus familiares, eu demonstro todo aquilo que eu sou. Uma pessoa que não é razoável, uma pessoa irascível, uma pessoa que não tem compreensão. Então essa transformação, ela se dá da parte interna. Então é nesse sentido que nós temos que começar a ver, a buscar isso, né? Tudo parece meio, digamos assim, utópico, religioso, mas nada mais tem a ver do que ser, do que sentir, do que se tornar. A partir do momento que você vai buscando essa transformação, existe uma satisfação, porque você vai se realizando com relação a isso.
você vai se encontrando. Coisas que eram vitais para você, você vai entender que são completamente superficiais. E coisas que para você nem não existiam, começam a se tornar vital, né? Você necessita disso. Você necessita dessa busca. Você necessita dessa troca, né? Então, o planeta, por passar por essa depuração, vai ser oportunizado para que as pessoas possam se desenvolver aqui. É a mesma coisa que você chegar e pegar numa escola e você tentar ensinar uma matéria para 90 pessoas. 80 não compreendem. Você ensina a matéria de novo para essas 80 pessoas. Aí 75 não compreendem. E assim vai se indo. Vai se dificultando, vai se repetindo e cada vez algumas pessoas vão compreendendo. Aquelas primeiras pessoas que compreenderam, elas ficam mais ou menos estagnadas. Elas têm que continuar nessa parte evolutiva. Então elas precisam o quê? Dar esse processo. E esse processo vai ser feito através da purificação desse planeta. Então as pessoas que atingirem esse grau vão continuar reencarnando nesse planeta e se desenvolvendo e com certeza vão visitar outros mundos, mesmo inferiores. As pessoas que não conseguirem atingir isso, ou seja, tiveram essa dificuldade de encontrar essa mansidão, de encontrar essa pacificação, elas vão continuar reencarnando em outros lugares compatíveis com o seu nível espiritual. Ah, então eu tenho preocupação de não reencarnar mais aqui. A preocupação não seria essa. A preocupação que nós temos que ter é que as oportunidades estão sendo dadas para nós e muitas das vezes nós estamos desperdiçando. Desperdiçando por coisas fúteis, desperdiçando por não aplicação ou fugir, né, de tentar entender o que deve ser feito. E o básico para a gente entender tudo, que a gente tem muita dificuldade, é que é muito simples tudo isso. É muito simples do entendimento, mas é muito difícil da aplicação, sim. Porque nós ainda temos essa coisa de sentimento, né? Essa coisa meio em ebulição, de egoísmo, vaidade, ganância. Então, a base para a gente ter essas bem-aventuranças, e repetindo, e vocês vão escutar isso em vários evangelhos, está basicamente na sua humildade, na sua aceitação, no seu entendimento que você tem que buscar isso, né? Não tem que vir do outro. Eu tenho que buscar, eu tenho que entender, eu tenho que me modificar, né? Então, ainda mais a gente vivendo nesses dias atuais, onde existe uma polarização política, de saúde, nós estamos vivendo uma dificuldade, né, e uma série de informações e desinformações, né? Então existe um tipo de uma coisa de conflito. A mansidão e a pacificação é nada mais do que você tentar absorver e transformar isso em uma coisa de humanização, de elevação, de estar bem para todos os seres humanos, tentar promover isso, né? A mansidão, ela não está baseada no quê? De você ser alienado, né? Ou seja, você não se querer se intrometer em nada, você não ser agente de modificação de nada, você não cria o conflito, você gera coisas para que esse conflito possa ser superado. E isso quer o quê? Muita paz, muito entendimento, muito respeito, muito amor, né? Para que você possa o quê? Compreender a dificuldade do outro que ele tem de determinado entendimento. Porque eu tenho as minhas dificuldades, os outros também as têm. São diferentes. Então eu não posso ser uma pessoa que se torna incompreensível com relação ao outro, né? Eu não posso me tornar conivente com o erro do outro, né? Eu não posso me tornar passivo com relação às coisas que acontecem. O pacificador não é aquele que não se mete nos conflitos. O pacificador não é aquele que não quer saber e se aliena
ou não quer se posicionar. O pacificador é o que promove o entendimento desses conflitos. Muitas e muitas coisas estão nesse processo evolutivo e o mundo vai chegar num momento que personagens desse século ou do século passado que fizeram coisas se tornarão pessoas pelos seus atos e, consequente, como você tem o ato, você tem o efeito, as pessoas se sentirão meio, digamos assim, assustadas. Como nós nos assustamos quando estudamos história e vemos lá atrás Inquisição, escravidão, ou seja, atos que eram feitos que a gente naquela época como uma coisa normal e que hoje, devido à evolução espiritual, para nós são coisas abomináveis. Atos que acontecem no mundo atual também serão abomináveis no momento de desenvolvimento, mas não de condenação dessas pessoas que praticaram, mas sim de entendimento que esses atos não cabem mais, que esses atos não servem mais, né? Não, no entendimento que isso é uma coisa que te fere, porque ao ver a consequência desses atos e agindo com essas pessoas, né, vendo os outros sofrerem, isso te atinge, né? Esse sofrimento te atinge mesmo você não tendo convivido na época, mesmo você não tendo participado daquilo, né? São coisas que você acredita que são atos de pessoas e espíritos inferiores, que estão nesse processo evolutivo. Então, cada vez mais nós vamos nos chocar com essa realidade. Cada vez mais nós não devemos condenar as pessoas. Cada vez mais nós devemos promover paz, entendimento, conhecimento, amor. Porque quando você entra em discussão com alguém e parte por uma coisa violenta, aquilo se torna um negócio completamente, digamos, destruidor. Principalmente do quê? De um relacionamento. A partir do momento que você tenta compreender a outra pessoa, que você tenta agir de um modo pacífico, né? E com isso construir algo que possa ser fruto, você está criando um ambiente, mesmo que o outro não te entenda. Nós temos o exemplo de quem que fez isso? Jesus. Jesus promoveu o quê? Um ato de pacificação. É um ato de mansidão. Ele foi condenado. Ele não se rebelou contra a sua condenação, mesmo sendo totalmente injusta, como nós sabemos. Mas ele foi o quê? Um ser pacificador. Mesmo quando os soldados vão prendê-lo e Pedro tenta atacar o soldado, né? Fere o soldado com a espada, Jesus o condena, que ele não deve fazer aquilo. Ou seja, a violência jamais vai gerar bons frutos. A violência jamais vai gerar o quê? Crescimento. A violência jamais vai gerar o quê? Uma satisfação. Porque você vencer uma guerra, às vezes, essa guerra é a destruição de alguém. Que prazer que você tem de destruir alguém? O prazer que nós temos que ter é de uma construção de um ser. De alguém que consegue o quê? Ter uma harmonia. De alguém que consegue respirar. E a gente nota isso nas brigas que nós temos diária com alguém do nosso relacionamento. Você briga e você se sente mal. Você sente como algo incomodando. Você quer criticar a outra pessoa, você quer colocar defeitos na outra pessoa ou exacerbar os defeitos dessa outra pessoa para que você tenha a razão. Ou seja, para tentar comprar a sua consciência que você está certo e a outra pessoa está errada. Quando isso só gera o quê? O desconforto. Isso não agrega nada, né? Por isso que ele fala, os pacificadores, quem promove a paz, serão chamados de filhos de Deus. Ah, esses são filhos de Deus? Todos nós o somos.
Quando que você é chamado ele quer dizer o quê? Que você é chamado de filho de Deus por você representar a Deus. Quando você chega e fala assim, você tem uma oportunidade ou alguém conhece os seus pais terrenos, né? E fala assim, puxa, você é igual ao seu pai. Ou, nossa, eu vejo você, eu vejo o seu pai. Ou seja, você tem características, ou pela sua educação, ou pela aparência física, que as pessoas te ligam ao seu pai. Quando você promove a paz, as pessoas vão te ligar ao seu pai, mas só que é o seu pai celestial, que é Deus, né? Isso vai dar para você esse respaldo. Você vai se sentir assim. E entender que tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra nada mais é do que instrumentos para esse desenvolvimento. Por isso que eu não me devo me apegar a nada. Por isso que eu não devo, digamos, lutar por coisas das quais eu sei que só vão me gerar problemas. Só vão me gerar tristezas. Muitas das vezes nós corremos atrás de coisas que nem mesmo nós sabemos do que estamos correndo, né? Então, por isso que ele pede o quê? Uma reflexão, para que você reflita tudo aquilo que você é. Porque se a gente não conseguir refletir o que nós somos, onde temos as nossas fraquezas e as nossas virtudes, jamais nós vamos poder contornar isso. E muitas das vezes, lidar com as fraquezas parece que nós somos incapacitados. Nós não somos incapacitados. Nós precisamos exercitar para que essas fraquezas sumam, né? Para que elas deixem de existir, para que elas possam se tornar o quê? Coisas benéficas, fortalecidas, para que eu possa continuar me desenvolvendo. Porque se todos nós fomos criados da mesma maneira, sem privilégio algum, é o modo de lidar com as coisas que nos faz essa diferença. Então, se eu não tiver paz espiritual, se eu não tiver bem comigo mesmo, se eu for um agente de revolta, de, digamos assim, de discórdia, jamais eu vou entender o que eu sou, aquilo que eu tenho de vivência, aquilo que eu estou passando, né? Então, é nessa dificuldade que ele pede para que nós sejamos o quê? Amor, compreensão, sem vingança, sem violência, sem ódio. É fácil de entender. É difícil de praticar? É difícil de praticar porque muitas vezes nós temos o quê? Disputas que mexem com coisas do nosso dia a dia. São coisas de gente que a gente gosta. São pessoas que estão sendo, digamos, prejudicadas devido às atitudes de outras pessoas. Mas o ódio que eu vou ter dessa pessoa não vai me levar a nada. O que eu preciso é o quê? Tentar ajudar essas pessoas das quais eu tenho a possibilidade, não criando vingança, não criando revolta, não criando desentendimento, mas criando compreensão, criando amor, criando possibilidade de entendimento. Porque se você pegar e imaginar, digamos assim, coisas que nós sabemos, digamos, que tinham até muito no Nordeste, de duas famílias rivais, um matou o filho de um, daí o outro mata a mãe do outro, quer dizer, violência gera violência e nunca você consegue o quê? Viver bem. Nunca você consegue deitar e sossegar, porque você tem medo do que aquilo que possa te acontecer, porque alguém vai promover alguma coisa contra você. Então, a reflexão que pede o Evangelho de hoje é isso. Que ao notar que eu estou partindo por um caminho de inimizade, de revolta, ou, digamos, da discórdia, seja ela com quem for, isso vai me levar a lugar nenhum. Isso só vai me atrasar.
Me atrasar no sentido não de uma preocupação de uma evolução. Me atrasar no sentido de eu me sentir bem. Todos nós procuramos nos sentir bem, né? É a mesma coisa quando nós emergimos e ficamos muito tempo imersos, tem um momento que você precisa sair para respirar, né? Então você tem essa dificuldade que você quer sair para respirar, porque você precisa do ar. O nosso espírito também precisa disso. E muitas vezes a gente sufoca, desculpa, o nosso espírito com essas coisas negativas. Ele precisa respirar, ele precisa se sentir bem, ele precisa sentir que está sendo desenvolvido. E isso nós sentimos. Quer dizer, nós podemos ter uma satisfação meio externa de atitudes erradas que nós tomamos, mas internamente a gente sabe que aquilo é pesado. Então, o encerramento do evangelho de hoje nada mais é que isso. Não violência, não materialidade, não revolta, e sim compreensão. Sim ser um agente aglutinador de diversidades. Quais são essas diversidades? São vários tipos de pensamento, vários tipos de conflitos sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo tema, que você promove o quê? Uma paz para que as pessoas possam ter um entendimento que aquilo deve ser o quê? Determinado, analisado e promovido o quê? O amor, o respeito e uma tentativa de caminhada, uma tentativa de desenvolvimento. Porque quando você tem um conflito, quando você tem uma guerra, você não consegue promover nada. Você só tem destruição. Você só tem estagnação. Você só tem sofrimento. Então, vamos encerrar esse nosso evangelho vibrando, principalmente por esse nosso planeta, que passa por um momento tão duro, difícil de, às vezes, as pessoas entenderem, mas que é uma lição enorme. É uma lição que não existe a guerra, não existe o conflito de países, existe um agente biológico que não deixou, digamos assim, ninguém teve o privilégio de fugir das suas consequências. Todos nós estamos vivendo essa consequência. E essa consequência nos faz o quê? Entender que todos nós somos iguais. Não importa a minha posição, não importa o meu desenvolvimento, o que importa é que eu sou igual a todo mundo. E nós temos a responsabilidade de combater esse agente biológico, não pensando em mim, mas pensando no mundo. E isso também é um ensinamento que está dando, né? Que não adianta eu promover alguma coisa para mim se eu não pensar nos outros. Porque se eu não pensar nos outros, as coisas continuarão do jeito que estão. E essas coisas nos serão o quê? Ruins, prejudiciais, aonde nos provocará o quê? Um isolamento, uma inconsequência e coisas que nós, com certeza, não nos crescem em nada. Então, para fazermos o encerramento desse nosso evangelho, vou fazer a oração que Jesus nos ensinou e prestar muita atenção nessa oração, porque nós fazemos às vezes de um modo automático. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite.